Vamos lá, galera. Beleza? Nossa provinha está chegando, né? Sábado sem ser esse outro, parece, né? Dia 26. E a gente, né? Liberei hoje a segunda lista CN especial, né? Com essas questões um pouco mais encorpadas, questões um pouco mais elaboradas. E também liberei o gabarito comentado completo da primeira lista já. Né? Então eu liberei a primeira lista, no outro dia eu liberei gravações com algumas correções e essa semana já liberei o gabarito comentado completo dessa primeira lista e liberei a segunda lista, que é essa. E aí a gente vai fazer algumas correções também em vídeo, né? Como estamos fazendo. E até a semana que vem eu libero o gabarito comentado dessa lista também, porque para a semana que vem temos uma terceira lista para encerrar esse período pré-prova. Né? A prova é amanhã, hein? A prova é amanhã. Vamos lá, gente. Então, nessa segunda lista, a questão número 1 diz o seguinte. Considere Q de x e R de x, respectivamente, o quociente, já ilustrei algumas coisas aqui para otimizar o tempo, né? O quociente e o resto da divisão de um polinômio A de x pelo trinômio B de x que ele determinou qual é. Menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Polinômio bem famoso, né? Porque ele é o simétrico do x ao quadrado menos 5x mais 6. Muito famoso. Que as raízes são 2 e 3, né? Ele é do tipo x menos 2 que multiplica x menos 3. Então, se esse cara é o simétrico desse, eu boto o sinal de menos na frente. Deixei ele na forma fatorada porque vai ser interessante, né, a gente usá-lo na forma fatorada. Vocês vão ver já já por quê. Ok? Então, continuando a questão. Admita que o grau de A de x é 4. Né? Então, o polinômio A de x ele tem grau 4, ele é de quarto grau. Que os restos da divisão de A de x por x mais 1 e x menos 2 são, respectivamente, 3 e menos 1. Bom, então a gente está caindo agora numa situação de divisão de polinômios, né, por onde o divisor é de primeiro grau. Né? E a gente fez bastante isso, né, desde o ano passado, esse ano não tanto, né, por conta das circunstâncias, mas no ano passado eu me lembro que eu forcei bastante a barra em divisão de polinomios. Até porque toda vez que a gente tem divisão de polinomios por polinomios de primeiro grau, a gente cai no primeiro teorema de D'Alembert, mais conhecido também como teorema do resto. Né? Que diz o quê? O resto da divisão de um polinômio por um polinômio de primeiro grau, como é que eu vou descobrir? Eu vou pegar o valor numérico da raiz, né, desse divisor, no caso, x mais 1 e x menos 2. Então, quem é a raiz de x mais 1? Menos 1. Quem é a raiz de x menos 2? 2. Então, se eu faço esse valor numérico no polinômio A, eu tenho o resto. Se eu faço esse valor numérico no polinômio A, eu tenho o resto. Por quê, professor? Porque ele está me dizendo no enunciado que o polinômio A, quando dividido por x mais 1, é igual a 3, o resto. Quando dividido por x menos 2, é igual a menos 1. O resto. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a gente está traduzindo o que ele está dizendo. Se ele diz que o polinômio dividido por x mais 1 deixa resto 3, é porque o valor numérico da raiz desse divisor, que é menos 1, no polinômio dividendo, é igual ao resto. Teorema do resto, né? Isso vale para cá também. Polinômio dividido por x menos 2 dá menos 1 de resto. Então, eu sei que o 2 é a raiz do x menos 2. Se eu fizer o valor numérico dele no polinômio dividendo, eu tenho o resto. Né? Esse é o teorema do resto. Eu já deixei aqui também traduzido, né, o que ele está dizendo aqui no enunciado. O que mais? Supondo também que g de x, né, g, o nosso quociente, é divisível por x mais 1, de novo. X mais 1 é um polinômio de primeiro grau. Se o cara é divisível por x mais 1, quem é a raiz de x mais 1? Menos 1. Eu faço o valor numérico no polinômio que agora está tendo sentido de dividendo, né? Que aqui é uma história à parte do que acontece ali. Ele só deu uma informação a mais para nós. Então, quer dizer,
se eu uso o valor numérico do divisor, da raiz do divisor, no dividendo, eu tenho o resto. Raiz do divisor no dividendo, eu tenho o resto. Raiz do divisor no dividendo, eu tenho o resto. Então tem 3 informações aí que a gente, né, pode e deve aplicar o nosso primeiro teorema do D'Alembert, né, conhecido para nós como teorema do resto. 3 situações. De novo, quando ele diz que A dividido por x mais 1 dá 3 e dividido por x menos 2 dá menos 1 de resto. Tanto x mais 1 quanto x menos 2 são polinômios de primeiro grau. Quando o divisor é de primeiro grau, cabe o teorema do resto. Pega a raiz dele, joga no dividendo. Vai ter que dar o resto. Agora aqui ele disse que é divisível. Quando uma coisa é divisível por outra, quanto que é o resto? 0. Então, se é divisível por x mais 1, se eu substituir pela raiz de x mais 1 no dividendo, vai ter que dar o resto. Né? Então, não necessariamente ele vai te dizer nos problemas que o resto vai ser 0. Basta ele dizer que uma coisa é divisível por outra, obviamente, né, eu tenho uma divisão, né, completa, não sobra nada, e o resto é 0. Muito bem. Podemos afirmar, então, que R de x é igual a. Então, ele quer saber do R de x. E por que R de x é do tipo AX mais B? Aí a gente volta lá na nossa ideia, né? Pô, se eu tenho uma divisão por 4, né, o maior resto possível inteiro é 3. Porque se der 4, eu divido de novo. Se eu tenho uma divisão, então, por um polinômio de segundo grau, o maior grau possível para esse resto é o primeiro grau. Porque se der grau 2, eu divido de novo. Então, note como numa única questão, a gente aborda uma série de conceitos, né, que são, né, apreciados pelo conteúdo da divisão de polinômios. Né? Na semana passada a gente forçou bem em cima da situação, né, de igualdade, né, de frações algébricas, né, equações fracionárias algébricas, MMC, né, determinamos os valores lá dos parâmetros que ele queria, depois fizemos né, a questão aritmética ali do inversamente proporcional, parece que a cada falta lá, número de falta, enfim. Tá? Então, hoje a gente já está trazendo à tona uma revisão em cima da divisão de polinômios. Então, são calos no sapato da álgebra para vocês, né? Vocês sabem disso. Divisão de polinômios, né? A parte de funções também que a gente veio batendo de forma mais light, claro, ainda na apostila anteriormente, né? E a parte também de equações algébricas fracionárias, né, que às vezes a galera peca no MMC, então eu frisei bastante para vocês não darem mole. Ok? Então eu desenhei essas informações que são todas extraídas do enunciado. Simplesmente eu desenhei o meu enunciado. Né? E aí o que vai acontecer? Então a gente descobriu algumas coisas, né? A gente organizou, né, umas e descobriu outras. Por exemplo, por que R de x é do primeiro grau? Porque o divisor é do segundo. O grau máximo é do primeiro, então. Se fosse de grau 5, aí R de x seria de grau 4. Então, o grau máximo é sempre um abaixo. Porque se der o mesmo grau do cara, eu consigo dividir de novo. Quando dá um grau abaixo, já era. Não tem mais como dividir um cara de grau menor por um cara de grau maior. E aí ele passa a ser o próprio resto. Nesse caso, temos então o R de x, que é o objetivo do nosso problema, de primeiro grau. E uma outra situação que eu coloquei para vocês aqui, muito famosa também, a gente conhece como Teorema de Descartes, né? Mas que foi definido bem antes de Descartes, né? Isso aqui Descartes deu uma roubadinha na cena aí, porque, na verdade, esse é um dos algoritmos de Euclides, né? Euclides teve um monte, mas esse é um deles, né? Bastante importante também, que representa, né, o algoritmo da divisão. Ele pega o algoritmo da divisão e transforma numa equação. Né? Por quê? Se eu tenho um dividendo dividido por um divisor, que vai me dar um quociente e vai sobrar um resto, pode ser existente ou não, é porque dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Né? É sempre assim. 21, por exemplo, dividido por 2. Né? 21 dividido por 2, né, vai dar 10 e deixa resto 1. Né? Por quê? Porque 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. Né? 10 vezes 2, 20, mais 1, 21. Então, né, outra ideia também, né, que a gente conhece mais por teorema de Descartes, mas que também pode ser chamado de algoritmo de Euclides. Assim como
tanto aqui quanto aqui, a gente usou o teorema do resto, que também é conhecido, né, oficialmente pelo primeiro teorema de D'Alembert, porque ele tem o segundo também, né? O segundo teorema de D'Alembert diz que se um polinômio é divisível por x menos a e por x menos b, ou por x mais a e x mais b, se ele é divisível separadamente com a diferente de b, ele também é divisível por x mais a vezes x mais b. Né? Esse é o segundo teorema de D'Alembert, que não cabe aqui, só estou relembrando a vocês. Muito bem. Então o problema está desenhado, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar em cima do algoritmo de Euclides, do teorema de Descartes. Né? Vou trabalhar em cima do teorema de Descartes. Uma vez que eu conheço b de x, tá? Uma vez que eu conheço b de x, tá ok? E o Q, eu tenho uma malandragem aqui, ó, porque eu conheço o Q de menos 1. Então, pelo menos nessa primeira aqui, eu já sei como que eu vou substituir o Q. Agora, né, embaixo, eu acredito que também vai dar uma zerada, né, quando eu fizer a substituição. Vamos fazer para ver, né? Nada melhor do que fazer. Bom, o que vai acontecer? Daqui, eu vou vir para cá. E vou dizer o quê? Vou dizer assim, ó, a de menos 1 é igual a 3. Isso já foi definido, né? Por quê, professor? Porque a de x quando dividido por x mais 1, deixa resto 3. Então foi o teorema de Descartes. Né? X mais 1. A raiz é menos 1. Substituindo, dividendo, dá o resto. Então, eu vou trabalhar com a de menos 1 igual a 3 e a de 2 igual a menos 1 em cima, né, do nosso teorema aqui. Ok? Então, como é que eu posso representar o a de menos 1? A de x não é toda essa função aqui, né? Não é toda essa definição algébrica. Então, né, o a de menos 1 vai ser, quando eu fizer b de menos 1, quando eu fizer vezes q de menos 1, igual a r de menos 1. Ok? Então vamos lá. Como é que vai ficar essa brincadeira aí? Vai ficar assim, ó. Quem é a de menos 1? O b, eu vou trabalhar com ele fatorado. Já na malandragem, ó, porque o menos 1 vai zerar no q, ó. Agora, o 2 vai zerar aqui, ó. Então é interessante trabalhar com ele fatorado para que você perceba, né? Sempre que você puder observar um polinômio já na forma fatorada, você vai ter mais nuances de observação, né? Você vai conhecer melhor as partes dele ali, quais são realmente as raízes, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Né? Muito bem. Então vamos lá. B de x, né? B de menos 1 vai ser quem? B de menos 1 vai ser isso aqui, ó. B de menos 1 vai ser menos 1 menos 2, que multiplica menos 1 menos 3. Esse é o B de menos 1. Eu peguei o B de x e substituí o x por menos 1. Ok? Torna a dizer, se A de x é igual a B de x vezes Q de x mais R de x, A de menos 1 vai ser igual a B de menos 1 vezes Q de menos 1 vezes R de menos 1. E aí a gente já sabe que isso vai ser igual a 3. Né? Muito bem. Então, esse é o B de menos 1. Vezes o Q de menos 1. Mas o Q de menos 1 é zero. Aqui, ó. Já foi definido pelo fato de Q de x ser divisível por x mais 1. Né? Então, Q de menos 1 é zero. Vou até representar aqui, ó. Para vocês, ó. Esse cara é o B de menos 1 vezes Q de menos 1 mais, né, mais o R de menos 1. E quem é o R de menos 1? Ué, eu já sei que R de x é AX mais B, então R de menos 1 vai ser A vezes menos 1 mais B, ou seja, menos A mais B. Né? Então aqui eu tenho, posso até tirar esse mais aqui, que vai ser menos A mais B. E quem é aquele cara ali, menos A mais B? R de menos 1. Menos 1 vezes A mais B. Então aqui eu tenho o tal do mais R de menos 1. Então eu fiz A de x, né? Eu fiz B de x vezes Q de x mais R de x. Logo A de menos 1, que é 3, ele é B de menos 1 vezes Q de menos 1 vezes R de menos 1. Isso tudo é igual a 3. Olha que legal. Ficamos somente com os parâmetros A e B na primeira equação. Agora vamos fazer então A de 2. Quem é A de 2? A de 2 é
B de 2 vezes Q de 2 mais R de 2. E a gente já sabe que é igual a menos 1, né? Então, o que eu posso dizer ali? Vou usar, na malandragem, né? Vou usar o nosso polinômio divisor ali, o B de x, na forma fatorada. Então, vai ficar assim, ó. Menos. Agora eu tenho que substituir o x aqui por 2. B de 2 vai ser 2 menos 2. Olha a malandragem, ó. Vai zerar ali, ó. 2 menos 2, que multiplica 2 menos 3, né? Vezes o Q de 2, que eu não sei, mas não vou precisar saber, porque isso aqui tudo vai zerar, né? Então, vezes o Q de 2. Aí, mais o R, né? De 2 também. Quem é o R de 2? 2A mais B, ó. R de x é AX mais B. Se eu substituir x por 2, A vezes 2, 2A mais B. Aí eu tenho mais 2A mais B. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Menos 1. Novamente, só para clarear, esse cara, né, é o B de 2 vezes o Q de 2, que está representado ali, mais o R de 2, não é de menos 2, R de 2. Pronto, ficamos assim. E agora, professor, o que vai acontecer ali? Ué, vamos continuar resolvendo. Tudo isso aqui multiplicado por zero. Zerou. Aqui, ó, dá zero também, ó. 2 menos 2. Então, tudo isso aqui, né, multiplicado por zero, zerou. Aí a brincadeira, né, ficou como? Menos A mais B igual a 3. E 2A mais B igual a menos 1. Não é isso? Menos A mais B igual a 3, 2A mais B igual a menos 1. Né? Acho que a gente está se aproximando já da resposta. Porque aqui agora a gente tem um sistema linear de ordem 2. Sisteminha daqueles bem tranquilo para vocês, né? Vocês são alunos de CM, né? Vocês são bravos nisso aí. O cara que ensinou direitinho. Um dia eu vou dar um presente aí. Ó, como é que eu faço para resolver esse sistema? Eu posso isolar um dos parâmetros para substituir na outra, o que é bem amador para nós, ou eu posso fazer uma coisa que está gritando aqui, né? Por exemplo, multiplicar a primeira por menos 1. Porque se eu multiplicar a primeira por menos 1, como é que ela vai ficar? Vai ficar A menos B igual a menos 3. A menos B igual a menos 3. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal de todo mundo. E agora a gente tem esse novo sisteminha aqui, ó. Eu só mexi na primeira. Que eu posso somar agora diretamente. Por quê? Porque como eu consegui deixar os parâmetros B simétricos, né, eles vão se anular. Assim como poderia forçar também, multiplicar por 2 em cima, ia dar menos 2A. Poderia também. Né? Você tem sempre que dar um jeito de multiplicar toda uma das duas equações, toda uma por um número, que quando você for somar com a outra, um dos parâmetros tem que sumir. Que agora você acha o A, depois volta lá, substitui e acha o B. Método da adição, né? Muito bem. Então a gente tem o que aqui agora? 2A mais A, 3A. B menos B deu 0. 3A igual a menos 1 menos 3, menos 4. Né? Então, cheguei à conclusão de que o meu A é igual a menos 4 terços. E o meu B? Escolhe qualquer uma. Por exemplo, a primeira aqui, ó, substitui nela. Aí eu vou ter menos A, então, 4 terços, né? Menos 4 terços, 4 terços. Mais B igual a 3. Melhorando aqui a cara do cliente, como é que vai ficar? B passa a ser 3 menos, né, 4 terços. Um número inteiro subtraído de uma fração. A gente pode fazer direto, né? 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5. Então o meu B é igual a 5 terços. Muito bem. Mas o cara que eu quero não é esse carinha aqui que ele está perguntando no enunciado? Ele não quer saber o resto do cliente aí? Então, vamos lá. Para finalizar aqui, ó, R de x não é AX mais B? Então ele é menos 4 terços de x
mais x mais 5/3. E a nossa resposta certa aí, para fechamento da questão, menos 4/3 de x mais 5/3, é a nossa letra C, menos 4/3 de x mais 5/3. Então essa é a questão que abre a nossa correção de hoje, né? Correção da segunda lista de questões especiais para CN. Tá ok? A gente fez aí, mais uma vez, uma questão que, né, aborda uma série de conteúdos, né? Uma questão que melhora o conceito, né, a visão, principalmente sobre a questão que envolve divisão de polinômios, teorema do resto, né, teorema de Descartes, né, saber que o grau máximo de um resto é sempre um grau abaixo do divisor, olha quanta coisa, né? Para completar ainda um sisteminha, manobras algébricas, enfim, isso é álgebra, isso é uma maravilha. Ok, senhores? Muito bem, vamos encerrar essa correção então, a gente fazer mais algumas.